De perseguidor implacável a pregador apaixonado, Paulo viveu uma transformação que mudou o rumo da história. Derrubado por uma luz do céu e chamado pelo próprio Cristo, sua vida se tornou prova viva de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. 6 anos haviam se passado desde que Maria, a virgem escolhida por Deus, trouxe ao mundo um menino judeu, concebido pelo poder e amor do próprio Senhor. Esse homem mudaria para sempre o curso da história, rasgaria o véu do templo e dividiria o tempo em antes e depois. Ele foi o mais importante de todos os homens, e sua vida, morte e ressurreição contaram a maior história já vivida. Mas, a quase 1000 quilômetros ao norte, outro menino nascia. Ele não seria o mais importante homem da história, mas ainda assim mudaria o mundo de maneira profunda, não por viver a história central da salvação, mas por anunciá-la a povos que, segundo muitos, não a mereciam. Seu nome era Shaul, ou Saulo, e com o tempo se tornaria uma das figuras mais influentes, inspiradoras e também controversas de seu século. Sua vida seria marcada por zelo, perseguição, transformação e missão, sempre em segundo plano diante da mensagem que ele viveria para proclamar. Saulo nasceu em Tarso, cidade localizada na região da Cilícia, pertencente à tribo de Benjamim. Seu nome certamente remetia a um ancestral famoso, o rei Saul de Gibeá, homem dividido que começou como servo de Deus, mas terminou como traidor e homicida. Saulo de Tarso, em sua juventude, buscaria corrigir o legado de seu nome, vivendo com fervor religioso e disciplina. Tarso, situada na atual Turquia, havia sido conquistada por Roma cerca de 70 anos antes de seu nascimento. É provável que seus avós possuíssem terras antes da colonização romana, o que lhes garantiu cidadania romana, um privilégio raro e valioso. Essa cidadania permitia que a família mantivesse suas tradições judaicas sem perseguição, além de abrir portas para oportunidades sociais e culturais. A cidade era próspera, centro de comércio e conhecimento, e abrigava uma das maiores universidades do mundo antigo, rivalizando até com Atenas. Saulo cresceu nesse ambiente vibrante, cercado por riqueza intelectual e cultural, mas sua família permanecia fiel às tradições judaicas. Seu pai, fariseu e fabricante de tendas, ensinou-lhe o ofício durante 14 anos. Por volta do ano 20 depois de Cristo, aos 14 anos, Saulo foi enviado para Jerusalém para estudar sob a tutela de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres fariseus de sua época. Não era qualquer jovem que conseguia tal privilégio. Gamaliel era conhecido por sua interpretação da lei, aplicada às questões sociais contemporâneas, ensinando como a Torá poderia guiar a vida prática, tornando o homem mais sábio e próspero. Os fariseus, grupo ao qual Saulo pertencia, eram uma classe média que buscava interpretar a lei de forma relevante para os desafios modernos. Surgiram em oposição ao elitismo dos saduceus e escribas, e alguns de seus membros chegavam a ocupar assentos no poderoso Sinédrio, o Conselho Supremo de Jerusalém. Durante 8 anos, Saulo absorveu os ensinamentos de Gamaliel, tornando-se um profundo conhecedor da lei e da tradição judaica. Ao retornar a Tarso, serviu na sinagoga local, mas logo recebeu uma notícia que mudaria sua vida. Havia sido escolhido para integrar o Sinédrio. Com entusiasmo e zelo, voltou a Jerusalém para exercer sua função. Ao retornar, encontrou Jerusalém transformada. Uma nova seita havia surgido, chamada O Caminho. Seus seguidores afirmavam que um homem de Nazaré era o próprio Deus encarnado, cumprindo as profecias que Saulo conhecia tão bem. Para ele, aquilo era blasfêmia. Com desprezo, chamava-os de nazarenos, um título de escárnio. Saulo iniciou uma campanha feroz contra esse movimento. Interrogava pescadores e homens simples que ousavam desafiar sua autoridade, ordenando que não proclamassem Jesus como Messias. Mas eles não se calavam. Foi nesse contexto que ocorreu o episódio de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja. Levado ao Sinédrio, Estevão testemunhou com ousadia sobre Cristo. Suas palavras enfureceram Saulo, que, tomado pelo ódio, lançou a primeira pedra contra ele. Os demais seguiram seu exemplo, e Estevão foi morto apedrejado. Saulo assistiu, aprovando o ato.
Esse martírio marcou profundamente a igreja, levando muitos cristãos a fugir de Jerusalém. Meses depois, o Sinédrio decidiu endurecer as medidas contra os seguidores de Jesus. Foi decretada uma lei proibindo os judeus de Antioquia de aderirem ao movimento, sob pena de prisão ou morte. Quem melhor para levar essas cartas do que Saulo, filho de Tarso, conhecedor das estradas e cheio de zelo? Assim ele partiu rumo a Damasco, em uma jornada de 3 dias que mudaria sua vida e a história da humanidade. No caminho, enquanto discutia a lei com seus companheiros, uma luz intensa o envolveu. Saulo caiu ao chão, cego, ouvindo uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Seus companheiros ficaram atônitos, ouvindo a voz, mas sem ver ninguém. Saulo levantou-se, mas não enxergava. Foi conduzido pela mão até Damasco, onde permaneceu 3 dias sem comer ou beber. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu de Deus a missão de orar por Saulo. Relutante, pois sabia da fama do perseguidor, obedeceu. Ao impor as mãos sobre ele, algo como escamas caiu de seus olhos, e Saulo voltou a enxergar. Mais do que visão física, naquele momento ele recebeu clareza espiritual. Compreendeu quem era Jesus. Saulo foi batizado, fortaleceu-se e começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Aqueles que o ouviam ficavam espantados. Não é este o homem que perseguia os que invocavam esse nome em Jerusalém? Mas sua força e convicção aumentavam, e ele confundia os judeus ao provar que Jesus era o Cristo. Após algum tempo, Saulo retirou-se para a Arábia, onde passou cerca de 3 anos. Embora os detalhes sejam escassos, é provável que tenha se dedicado ao estudo das Escrituras e ao aprofundamento de sua fé no Cristo, que agora reconhecia como Salvador. Ao retornar a Damasco, continuou pregando com ousadia, mas logo enfrentou perseguição. Os judeus tramaram matá-lo, vigiando as portas da cidade. Seus discípulos, porém, o ajudaram a escapar, descendo-o em um cesto por uma abertura no muro. 3 anos depois, Saulo foi a Jerusalém e encontrou-se com Pedro e Tiago, permanecendo com eles por 15 dias. Conversaram sobre a ressurreição e sobre a vida de Jesus. Contudo, sua presença causava temor. Os judeus lembravam de suas perseguições, e os apóstolos temiam pela reação do povo. Por isso, decidiram enviá-lo de volta a Tarso, sua cidade natal. Após sua estadia em Tarso, Paulo foi novamente chamado por Barnabé para ajudar na igreja de Antioquia. Ali ele encontrou um ambiente totalmente diferente da tradição judaica, homens e mulheres gentios que haviam abraçado a fé em Cristo. Foi nesse contexto que o nome cristãos surgiu pela primeira vez, identificando aqueles que seguiam Jesus como pequenos cristos. Paulo, com sua formação helenista e profundo conhecimento das Escrituras, tornou-se peça-chave para ensinar e fortalecer essa comunidade. Depois de um tempo, ele e Barnabé receberam de Deus o chamado para levar o Evangelho além das fronteiras, iniciando as famosas viagens missionárias que marcariam sua vida e a história da igreja. A primeira viagem começou em Antioquia e seguiu até Chipre e Ásia Menor. Foi durante essa jornada que Paulo converteu Sérgio Paulo, um procônsul romano. Inspirado por esse encontro, Saulo passou a ser chamado Paulo, adotando um nome mais familiar aos gentios. Essa viagem foi curta em distância, mas imensa em impacto. Paulo pregou em diversas cidades, enfrentou perseguições, mas também viu muitos gentios abraçarem a fé. Era o início da expansão da igreja para além das fronteiras judaicas. Na segunda viagem, Paulo percorreu regiões como Macedônia e Grécia. Em Filipos, foi preso após expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, mas Deus interveio com um terremoto que abriu as portas da prisão. O carcereiro, testemunhando o poder de Deus, converteu-se junto com sua família. Em Atenas, Paulo pregou no Areópago, falando aos filósofos gregos sobre o Deus desconhecido que eles adoravam sem conhecer. Em Corinto, estabeleceu uma igreja forte e escreveu cartas que até hoje são fundamentais para a fé cristã. Na terceira viagem, Paulo passou por Éfeso, onde pregou por 3 anos. Ali,
Enfrentou a oposição dos artesãos que fabricavam ídolos da deusa Ártemis, pois sua mensagem ameaçava o comércio religioso. Apesar das perseguições, muitos se converteram e a igreja cresceu. Foi também nesse período que Paulo escreveu algumas de suas cartas mais profundas, como Romanos e 1 Coríntios, consolidando sua teologia sobre a graça, a fé e a salvação em Cristo. Ao retornar a Jerusalém, Paulo foi acusado pelos judeus de profanar o templo e foi preso. Para escapar de uma conspiração que planejava sua morte, apelou para seu direito de cidadão romano, ser julgado em Roma. Essa decisão mudaria o rumo de sua vida. Levado sob escolta, enfrentou naufrágio em Malta, mas sobreviveu milagrosamente. Finalmente, chegou a Roma, onde ficou em prisão domiciliar por 2 anos, pregando livremente a todos que o visitavam. Mesmo preso, escreveu cartas conhecidas como Epístolas da prisão, como Efésios, Filipenses e Colossenses. Após sua primeira prisão, Paulo foi libertado por um tempo e continuou pregando, possivelmente chegando até a Espanha. Porém, em uma segunda prisão em Roma, sob o governo de Nero, enfrentou condições muito mais severas. Foi nesse período que escreveu sua última carta, Suasas Timóteo, onde expressou sua fé inabalável e disse: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Essas palavras revelam a certeza de Paulo de que sua vida estava chegando ao fim, mas também sua confiança na recompensa eterna. Por volta do ano 67 d.C., Paulo foi condenado à morte em Roma. Como cidadão romano, não foi crucificado, mas decapitado. Sua morte marcou o fim de uma vida dedicada ao Evangelho, mas seu legado permanece até hoje. De perseguidor implacável, tornou-se o maior missionário da igreja primitiva. Suas cartas moldaram a teologia cristã e sua vida testemunhou o poder transformador da graça de Deus. A história de Paulo é a história da transformação radical que só o encontro com Cristo pode produzir. De inimigo da fé, tornou-se apóstolo dos gentios, levando a mensagem da cruz até os confins do mundo conhecido. Sua vida e morte continuam a inspirar milhões, lembrando que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Se você gostou do vídeo, considere deixar seu like e se inscrever. Também deixe nos comentários o que você achou.